Fala pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real, para a gente fazer mais um por dentro do Day Trade, onde o objetivo aqui é a gente fazer uma autoanálise de um Day Trade que aconteceu na conta real e ali dentro daquela autoanálise entender qual foi o problema, se houve alguma questão técnica que aconteceu de errado, se eu tive problema psicológico, alguma pressão, alguma coisa que estava acontecendo que me conduziu ao erro, ou de repente que me levou a executar aquela operação, e se dentro do manejo de risco, se dentro do dinheiro que eu estou colocando na operação, foi certo as entradas, se de repente teve entrada de preço médio ou não. E nesse vídeo a gente vai analisar a operação que aconteceu no dia 13 de março de 2024, esta quarta-feira, onde eu tomei um stop nessa operação de R$1.000. Vamos entender ali por dentro dos problemas que aconteceram. E agora eu vou elencar para vocês, antes de mergulhar nessa operação, os problemas que eu já diagnostiquei que aconteceram, que eu fui fazendo anotações, revendo e vendo aquela operação diversas vezes, e aí tem uma beleza em mostrar Day Trade na conta real, que eu posso rever a operação e entender onde eu errei. É quase que um diário de trade online ali, onde eu posso fazer uma avaliação. E dentro dessa avaliação que eu fiz, eu já posso entregar aqui para vocês pontos antes da operação que não estavam me fazendo bem naquele momento. O primeiro ponto antes da operação foi a sequência de dias que eu tive que não apareceram o processo, ou seja, o setup que eu gosto de operar, então eu não fiz nada. Aí você fala, Adriano, mas isso de certa forma você fala que é bom. E sim, isso é bom. Mas o problema é que isso foi me colocando pressão. Por quê? Eu já tive um mês de fevereiro, apesar do mês de janeiro ter sido curto, foi bom. O mês de fevereiro foi um mês até que relativamente pensando em janeiro longo, apesar de ter tido carnaval e ter me prejudicado. Então eu tive mais dias para operar do que janeiro, mas eu tive um resultado inferior a janeiro. Por quê? Não apareceram tantas operações, o mercado estava mais consolidado e mais amarrado. E essa sequência de dias me geraram pressão para que eu conseguisse executar a operação. E pasmem, né? Pelo menos até o dia 13 desse mês, eu estava apenas com 2 metas batidas. E eu queria mais. E as 2 metas seriam melhor do que nesse momento nenhuma meta batida, porque eu estou no 0 a 0 no mês. O que não é ruim, estar no 0 a 0, pelo menos não estou no loss, mas eu estou nesse momento nos 3 passos para recuperar o loss que eu estou executando. O ponto importante a ser colocado aqui, dentro disso além desse problema de estar na pressão de não estar executando operações porque não apareceu operação nenhuma, eu também estou na ganância de querer ganhar o dinheiro, de querer ir no resultado. Então eu parei simplesmente de fazer uma análise mais profunda no gráfico e comecei a fazer a entrada esperando que o gráfico fosse até o meu alvo, até o ponto onde eu queria que ele fosse para eu ganhar dinheiro. Isso é um problema, você tem que operar não pensando que o gráfico se mexa ao seu sabor, ao seu desejo, mas sim que ele cumpra a análise que você fez, e quando der errado, ou você aciona o stop se você não usa preço médio, e se você usa preço médio, que você faça as entradas para que o mercado volte no 0 a 0. Então foram basicamente esses 2 problemas antes de começar a operação, que me deixaram nebuloso. Um terceiro ponto, que é um ponto de atenção, é a minha atenção. O meu foco à operação não estava tão grande nesse dia, eu estava literalmente um pouco desfocado, vendo outras coisas, lendo matérias, enfim, eu estava ali não 100% dentro do gráfico, coisa que é muito raro acontecer. Normalmente eu estou analisando o gráfico de uma forma mais profunda. Então esse é um terceiro ponto que não foi tão forte quanto os 2 primeiros, mas é importante a gente elencar aqui. Agora vamos direto, tá, para a operação em si. Eu tô aqui com o vídeo da operação aberto e eu vou explicando para vocês ponto a ponto. A primeira coisa que aconteceu foi a entrada foi errada. De cara aqui, a gente vai depois para o gráfico repincelar isso, mas de cara aqui eu já posso dizer para vocês que eu tenho um movimento de alta aqui no preço, onde eu estou passando o mouse, e no IFR na parte inferior do preço eu não tenho esse movimento. Então aqui de cara a entrada já não foi 100% correta. Mas para além da entrada, vamos ponto a ponto no que aconteceu. No momento que ele pegou, ó, notem que foi na sequência, ele pegou a minha operação, no candle seguinte, que esse candle aqui já foi direto e pegou o meu preço médio, que me gerou incômodo, aonde eu coloquei no 0 a 0, levemente acima do 0 a 0, porque nesse momento o mercado não me permitia, o preço, né, não me permitia colocar cravado no 0 a 0, ou era um pouco acima ou era um pouco abaixo, ou ganhando R$50 ou perdendo R$50, ou como eu estava aqui com 2 mãos porque deu preço médio, onde eu estou girando o mouse, eu poderia ter colocado uma mão abaixo e uma mão acima. Foi isso que eu fiz, e nesse primeiro momento, esta primeira atitude minha não foi errada, mas vocês vão ver, vamos seguindo ponto a ponto. O mercado continuou seguindo o seu movimento, me dando pressão, tá? Notem, olha o movimento que ele está fazendo, me dando a pressão. Aí nesse momento que ele está me dando a pressão, ele bateu na média móvel de 200 períodos, fez um movimento, furou a média móvel de 200 períodos, o que me deixou um pouco preocupado dele buscar a parte inferior do gráfico. Ele seguiu fazendo o comportamento que ele já estava fazendo anteriormente, o que não é um problema. Aí nesse momento que ele começou a consolidar, já me deu aquela expectativa de repente ele voltar no 0 a 0. Só que eu fiquei desconfiado dele não voltar 100% no 0 a 0. E aí eu vou dividir a minha operação em determinado momento. Agora, ó, notem que eu dividi a minha operação. Eu estava aqui com 20 mini contratos, agora eu estou com 10 mini contratos, porque ele saiu com um mini contrato. Tecnicamente, eu fui lá e coloquei uma segunda mão novamente, porque eu fiquei só com uma para que meu preço médio baixasse e me desse oportunidade de saída. Até então, esta entrada, tecnicamente, não está errada.
tá? Apesar do preço estar vindo aqui furar a média móvel de 200 períodos, mas esta segunda entrada não está errada. Vocês vão entender porque eu estou dando ênfase nisso. Mas vamos dar sequência. O mercado se moveu, pegou a minha mão e ó, aqui nesse ponto, aí sim eu errei. E eu vou pontuar isso aqui para vocês. Tem uma mão minha de 10 mini contratos abaixo e uma mão minha de 10 mini contratos acima. Se eu deixasse as duas mãos de 10 mini contratos, somando-se os 20 mini contratos que eu tenho aqui nesse momento abaixo, eu teria saído no 0 a 0 e era o certo a se fazer. Porque a entrada já não foi correta. Nesse momento já tinha praticamente ali umas 2 horas de operação. Lembra que eu comecei, se não me engano, por volta das 11, meio-dia. Comecei acho que por volta do meio-dia. E tem o meio-dia, deu 1 hora, 2 horas de operação aqui mais ou menos, tá? E aí eu deveria ter colocado no 0 a 0 por conta dessas situações todas. Além de que este candle que pegou o meu preço médio furou a média móvel de 200 períodos, sinalizando que sim, o dólar tinha feito um movimento para queda. Então aqui eu deveria sim ter colocado esse preço médio, mas deveria ter baixado a minha mão e aceitado um loss de R$50, que daria uma diferença grande para os 1.000 e poucos reais que eu perdi. Vamos dar sequência. O mercado se moveu e aí ele foi nessa movimentação mascada, essa movimentação consolidada, buscar o meu 0 a 0. E notem, de novo, olha só, ele pegou uma mão. Voltei a ter 10 mini contratos. E esta entrada aqui que eu fiz, esta aqui já estava 100% errada. Eu não deveria ter, primeiro, colocado uma mão embaixo e uma mão em cima, deveria ter aceitado, perder um pouquinho. Segundo, colocado uma terceira vez a segunda entrada, porque eu dei a primeira vez, deu saída no 0 a 0, dei a segunda 0 a 0, né? Tirou uma mão. Dei a segunda vez, tirou mais uma mão. Agora eu coloco a terceira vez. Aqui eu já estava focado no manejo de risco. Lembra que eu falei para vocês? São 3 pontos a se analisar. Ontem eu soltei um vídeo aqui para vocês falando de como sair do loss. O autodiagnóstico que você tem que fazer. Se você não viu esse vídeo, assim que terminar aqui, o que você está vendo, volta lá e veja esse vídeo. Ele é muito importante, vai fazer total diferença. Se você está com pouco tempo, para esse vídeo agora e vê aquele primeiro. Depois você volta aqui quando você tiver com tempo. Porque aquele é mais importante que esse pensando em autodiagnóstico. Mas dando sequência aqui no que eu estou pontuando para vocês, qual que é o grande ponto, o ponto alto? Eu estou colocando uma mão errada pensando somente no manejo de risco. Pensando somente no dinheiro, no gerenciamento de risco. Porque aqui eu notei que se pegasse o meu preço médio, as chances de eu ser estopado no gerenciamento de risco seriam muito baixas. Por quê? O meu loss ia ficar para baixo, mas muito para baixo. Vem baixando o preço médio ao longo do movimento do preço. E eu entendo que o preço, dentro do comportamento que ele costuma fazer, ele tem uma volatilidade, ou seja, do seu ponto máximo ao seu ponto mínimo de entrada, ele tem uma volatilidade, que é isso que é volatilidade, grande. Então ele não ia chegar no meu preço médio, nem ia ser estopado no gerenciamento de risco. Mas eu podia ficar preso na operação como eu fiquei. Então eu não pensei nisso. Eu não pensei na análise ampla que eu faço. Eu pensei somente no gerenciamento de risco, que dentro do que você deve analisar é um ponto, mas é um ponto dos 3. Os outros 2 são o lado psicológico, se eu estou bem para operar ou não, se tem alguma coisa me impressionando ou não, e a parte técnica, se a minha análise está sendo ampla, se a minha análise está sendo muito efetiva. E aqui eu não fiz análise técnica, porque aqui já estava mostrando que tinha uma tendência de queda. Vamos dar sequência aqui nessa operação e olha só, o mercado continua se movendo, tá? E aqui nesse movimento que ele está fazendo, ele chegou até perto de voltar ali na minha saída e de novo pega. E pasmem novamente, o que eu fiz de novo? Eu coloquei aqui a minha saída, um lote embaixo e um lote em cima. E aí quando o mercado fez esse movimento forte de baixa, eu fui lá e coloquei a minha entrada do preço médio, que agora saiu óbvio de acordo com o movimento do preço, mas olha aqui, ó, minha saída do preço médio se o mercado fosse lá para baixo nas mínimas do dia. E não foi isso que aconteceu. Aqui ele chegou até no seu movimento a subir um pouco e ficar ali levemente acima, me dando um loss menor, mas nesse momento já não tinha muito mais o que fazer, porque eu estava dentro da autoanálise, estava dentro da análise técnica, entendendo que poderia voltar. E aí, quando o mercado fez esse candle aqui, ó, esse forte aqui, já bateu aquele desespero de não, ele não vai, tá bem complicado. E aqui, olha só como o volume financeiro começa a crescer nesse momento, 4 horas da tarde, que também é bem incomum. Normalmente esse horário são horários dos desesperados, não tem muito mais o que se fazer. O mercado continua nesse seu forte movimento, nessa lateralização que está bem forte, se vocês podem notar, há muito tempo, acontece muito aqui no mercado nacional, quando o mercado começa a lateralizar. E olha só, esse ponto aqui é um ponto alto da operação. Quando ele fez esse movimento de alta, eu entendi que foi um rompimento aqui dessa máxima aqui do movimento do preço. Ou seja, ele está me entregando um pivô. Ele fez uma pernada, fez o pullback, fez outra pernada. Aqui, eu não tinha também como baixar a mão e sair no loss. Eu poderia ter dividido a mão da operação, poderia ter colocado uma saída aqui, dado horário? Sim, mas eu só baixei a operação para sair no 100% aqui, acreditando que o mercado poderia voltar. E ele não voltou, como vocês puderam ver no dia. Ele continuou forçando o movimento até que ele fez esse forte movimento de queda. Aqui, ó, notem, eu já subi aqui o meu loss para este ponto. Por quê? São
5h20 da tarde. Não adianta mais eu colocar o preço médio quando é 5h20 da tarde. Por quê? O mercado já está no horário muito ruim. E se ele rompesse essa parte inferior do gráfico, as chances eram que ele começasse a fazer uma queda muito forte, muito agressiva, podendo me estopar com um volume financeiro muito maior, porque eu entrei com preço médio. Então aqui, tecnicamente, o certo era fazer isso mesmo, tá? Então aqui parece que eu recobrei a minha visão técnica, mas já faziam praticamente quase 7 horas que eu estava nessa operação, tomando pressão, desejando que o mercado voltasse para que eu pudesse sair no 0 a 0, e não foi isso que aconteceu. Enfim, o mercado continuou ali no seu movimento lateral, me dando pressão em alguns momentos ou não sabia muito o que fazer. Estava aqui de olho no relógio, porque eu sabia que às 6 horas, se eu não saísse da operação, a corretora me estopava e me cobrava por isso. Inclusive aqui eu acabei de pedir para se inscrever no vídeo, nesse vídeo aqui, então já vou reforçar para vocês o pedido aqui, tá? Se você não se inscreveu, se você não deu like nesse vídeo, que eu pedi para dar o like, dê o like nesse vídeo, agora continua a ver o vídeo, porque você não vai gastar muito o dedo se você der o like no vídeo. Vamos dar sequência aqui. E aí o mercado continuou aqui, eu fui estopado, ó. Notem, ó, fui estopado com R$ 1.150. Agora vamos mergulhar no gráfico para entender dentro da visão gráfica, com ele já acontecendo, o que eu deveria ter feito, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para o dólar de 5 minutos, tá? Eu tô no dólar, tá? Vamos aqui para o dólar, eu tô no índice, tá? Perdão, vim para o índice. Vamos para o dólar. Aqui é a visão do dólar do dia, ó, dia 13 de março. Olha só, 13 de março. No dia 13 de março, o mercado tinha feito esse movimento. A minha entrada foi nessa parte superior do gráfico, tá? Eu vou reevidenciar o ponto técnico errado da entrada para que vocês possam entender, tá? O que aconteceu? O mercado tinha feito esse movimento bem direcional. Notem, rompeu a média móvel de 200 períodos aritmética, fez o pullback. No pullback ele não foi na média, eu gostaria que ele tivesse baixado mais, o que me fez evitar essa entrada. Mesmo que eu tivesse feito essa entrada, eu vou pegar a ferramenta que mede o meu risco-retorno, ou seja, até o ponto que eu desejo ir para ter o gain. Olha só, ele não teria ido no gain, ó. Deixa eu ajustar aqui, e ó, além de ajustar, eu vou aqui apontar. Olha, tem um distanciamento aqui, da máxima até aonde seria o gain, e depois ele voltaria, ia me dar pressão, pegar o preço médio, ia ter me dado a saída no 100%. Porque aqui ele me deu a saída no 100%, e nesta entrada que eu fiz, ele não deu a saída no 100%, porque a entrada correta do movimento era esta aqui. Por isso que dentro do preço médio, ele fez esse movimento, ele me deu a saída no 0 a 0 se eu tivesse feito a entrada correta. Esse é um outro ponto importante. Dentro da estratégia que eu utilizo, a entrada faz todo sentido, e a entrada é um ponto muito importante para que você acerte o ponto e saia no preço médio caso o trade deu errado. Porque a entrada é uma análise com relação a toda a configuração do gráfico, e quando você faz a entrada correta, as chances são que dentro dos limites do preço médio você saia no 0 a 0. Mas como isso não aconteceu, e isso é evidenciado para vocês, o mercado continuou, e aqui, de novo, com aqueles dois pontos que eu falei para vocês, com a ganância que eu estava querendo, o resultado, atrelado aos dias sem operar e estava achando que estava pouco resultado para mim, e aí tomem, né? Agora eu fiquei no 0 a 0 no mês, eu fiz essa entrada. Essa entrada é uma entrada atrasada, o mercado já estava demonstrando fraqueza nesse movimento. E por que ele estava demonstrando fraqueza? Primeiro que eu fiz um movimento muito elástico, muito direcional desde a abertura, ó, tô falando de um movimento, ó, de 25 mil pontos. Normalmente o dólar costuma se movimentar em torno de 54 mil pontos, é quase que 50% do movimento de um dia normal. Este dia eu só movimentei os 25 mil pontos, eu não movimentei mais, esse é um outro ponto importante a se dizer, então foi um dia mais estreito de movimento do dólar. E aí eu fiz essa entrada errada, peguei o preço médio. No momento que eu peguei o preço médio, o mercado vem aqui brincar na média móvel de 200 períodos, que era a minha expectativa, que ele batesse, não furasse e voltasse no 0 a 0. E foi isso que ele fez. Só que aí o que eu fiz? Tirei uma mão um pouco levemente abaixo, que vocês acabaram de ver, que eu acabei de mostrar. E aí começou toda a descompensação do erro do trade. Qual foi o ponto que eu falei para vocês que eu acho um ponto importante a se trazer aqui? Frente a isso, aonde estava o meu loss no gerenciamento de risco? E o meu loss no gerenciamento de risco estava aqui embaixo. Eu deixei ele até aqui para vocês poderem ver. Ele estava praticamente inalcançável. E eu já estou considerando uma entrada nesse ponto aqui. Se ele viesse buscar esta minha entrada, o mercado poderia ter feito um movimento de alta e me tirado no 0 a 0. Esta era a minha expectativa. E aonde seria o meu 0 a 0 se ele pegasse a entrada? Isso é um ponto importante de se citar, e eu vou mostrar para vocês agora, tá? Lembrando, o meu preço médio nessa última entrada aqui, ó, nessa última entrada que eu fiz, ele estava aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o ponto onde ele estava bem nesse ponto aqui. Se eu fizesse essa segunda entrada, essa terceira, né, colocar a terceira mão, se o mercado tivesse vindo até aqui, ó, pegar essa terceira mão, aí o meu preço médio passaria a estar aqui. E calma que isso lá na frente vai fazer diferença, eu já vou mostrar para vocês. Perfeito, o mercado não foi lá, vocês puderam notar, ele ficou embarreirando aqui no movimento do preço.
tá? Ficou embarreirando aqui nessa lateralização, fazendo esse movimento de arco. E aí, o que eu fiquei tranquilo e seguro é porque estava muito distante todo o movimento do preço até minha saída no gerenciamento de risco, óbvio, perdendo muito se isso acontecesse. Pois bem, pensando no dia seguinte, se eu tivesse mais tempo para operar, se tivesse mais 2 horas de operação, o que teria acontecido? O mercado até teria vindo pegar o meu preço médio, olha só. Entende? Ó, ele pegaria aqui, ó, tá bem aqui, ó. Então nesse movimento, que foi o gap do dia anterior, de baixa, ele viria pegar meu preço médio, ia fazer um movimento de novo, ia vir me pressionar, quase me estopando no preço médio, depois ia fazer um movimento de alta e me tirar no 0 a 0. Então faltou tempo, de certa forma? Também, mas tinha muito erro dentro dessa operação que ajudou a acontecer esse stop, ajudou a acontecer esse loss. Então esse é um ponto importante, é um ponto alto. Isso não torna a operação uma operação lucrativa. Essa operação não foi lucrativa, muito menos, óbvio que não foi, né, mas muito menos uma operação correta. Essa foi uma operação errada de uma entrada errada. Eu não deveria ter feito essa entrada por esta análise que eu trouxe aqui para vocês da divergência e do estresse que já estava sendo demonstrado no movimento do preço bem direcional. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não estava emocionalmente bem para operar, como eu citei para vocês. E o terceiro ponto é, muitos dias sem operar, eu queria fazer essa operação, eu queria executar uma operação e isso me conduziu ao erro puramente, exclusivamente meu em torno da análise. Eu queria trazer aqui para vocês uma última visão, que eu diria que é a cereja do bolo, se antes reforçar. Se você não deu o like até agora, dá o like nesse vídeo que você não vai pagar nada, só vai gastar alguns segundos da sua vida e a pontinha do seu dedo para dar o like. Mas vamos dar sequência. Eu tenho um raciocínio com relação à estratégia que eu utilizo, que é bem dessa forma. Primeiro, eu uso o preço médio para quando eu faço uma análise, entendendo que o mercado vai adotar um comportamento e ele não adota, ele pega meu preço médio e me tira no 0 a 0. Quando eu comecei a analisar as minhas operações do passado, eu entendi que eu era muito violinado dado o comportamento do preço. Violinado é quando o mercado vem, pega o seu loss e continua na tendência, na direção que ele está se comportando. Então eu comecei a estudar especificamente essas violinadas e entendi que na grande maioria esmagadora das vezes, cerca de 95%, ele voltava no 0 a 0. Mas e os 5%? E aí os 5% custaram caro para se analisar e se chegar no resultado. Porque eu tive que usar preço médio sem limite em pontos diferentes, e aí eu fui tomando stops grandes, tá? Perdendo até meses de operação, dado todo o comportamento que eu tinha, para conseguir chegar nessa informação, até eu chegar precisamente em qual era o número e o ponto a se entrar com a terceira mão do preço médio. E sim, são 3 mãos porque tem uma parte técnica analisada em cima de dados por trás disso. Então não é simplesmente 3 mãos porque é, e sim, são pontos específicos porque também tem uma análise técnica dado o comportamento do gráfico para que eu entre nos pontos corretos. Então, tudo tem ali a sua análise. Porém, cerca de 0,01% das operações, elas dão literalmente muito errado. O mercado toma tendência contra e chega a cair demais. Nesse ponto, eu uso o limite do gerenciamento de risco justamente para não perder mais do que aquele ponto, mais do que aquele volume, mais do que aquele movimento financeiro. Porque às vezes o mercado entra em tendência contra e só vai. Então, isso é importante citar para vocês que quando isso acontece, eu tenho que ter uma defesa, que é literalmente quando você faz o seguro do seu carro. E eu tenho certeza, você deve ter um carro, você deve fazer o seguro. Seja lá, se você paga no ano 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais, você não quer acionar o seguro. Você não quer que seu carro seja roubado para você acionar o seguro, mas você paga para que você não tenha dor de cabeça caso aconteça. Dor de cabeça você vai ter, mas você pelo menos vai reaver o dinheiro de volta. O preço médio, o limite do gerenciamento de risco é o meu seguro. O preço médio é a técnica que eu uso para voltar no 0 a 0, mas quando ele dá errado, e é raro ele dar errado, se eu estou acertando na operação, ele volta no 0 a 0 e ainda assim eu tenho um limite que é o seguro da minha operação, que é literalmente o meu gerenciamento de risco. Eu queria trazer essa visão para vocês aqui, que foi com essa visão que eu construí a estratégia que eu utilizo dentro do setup super tendência. Pontuado isso para vocês de novo, tá? Vamos nos encontrar daqui a mais ou menos 1 minuto, quando esse vídeo acabar e começar aqui. Eu vou deixar o cardzinho para que você comece a assistir o vídeo. Clica no card, óbvio. O vídeo que eu deixei ontem aqui para vocês de como sair do loss, tá? E o objetivo desse vídeo é literalmente fazer um autodiagnóstico. O diagnóstico esse que eu pontuo aqui para vocês nos vídeos do Por Dentro do Day Trade. Espero vocês amanhã para mais um dia operacional, para mais um dia de trade. Como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.